Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula, nós vamos falar sobre dias, números, datas e o alfabeto em inglês. Primeiro, temos aqui uma citação do Dr. Seuss, que foi um cartunista e escritor estadunidense, que diz assim: "You have to be odd to be number one." Dr. Seuss também escreveu livros infantis e ele brincava muito com as palavras. Então, quando ele diz que você tem que ser ímpar para ser número um, a gente tem que considerar também que a palavra odd significa estranho, além de ímpar, estranho, excêntrico e irreverente. Bem, vamos começar então falando sobre os Days of the Week, que são os dias da semana. Os Days of the Week são 7 e são divididos em Weekdays e Weekend. Temos também o Business Days, que são os dias úteis. Então temos Monday, segunda-feira, Tuesday, terça-feira, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta-feira, Friday, sexta-feira. E esses são Weekdays. Já os Weekend, como Weekend, temos Saturday, sábado, Sunday, domingo. Agora, os meses do ano, Months of the Year, são 12. E temos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Estes são os months of the year. E os números? Bem, temos os números pares e os números ímpares. Os odd numbers são os ímpares, que são 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, etc. E os even numbers, que são os números pares, são 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ou 2, 4, 6, 8, 10. Temos também os cardinal numbers, que são os números cardinais, e os ordinal numbers, que são os números ordinais. Bem, primeiro vamos falar de um som específico, que é o som do TH desvozeado. É um som que o fonema é um zero cortado ao meio, o símbolo é um zero, parece um zero cortado ao meio. Como eu falei, é um som desvozeado, ou seja, não vibra as cordas vocais. É o som do número 3 e do número fourth. Quando nós falamos de números em ordem hierárquica, fourth. Bem, para fazer esse som, a gente coloca a língua entre os dentes e sopra o ar pela boca. É assim. É um som um pouco difícil para nós, falantes de português, fazermos, porque não temos esse som no português, mas é importante praticarmos e termos consciência de que ele existe. É só então colocar a língua entre os dentes e soprar o ar pela boca. 3. Cuidado para não falar árvore, não é tree, é 3. Temos aqui então os cardinal numbers, que são, por exemplo, os números que usamos para colocar preço nas coisas, os números dos telefones, os números das casas, enfim. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do 1 ao 12, então, não temos nenhum padrão. A partir do 13 ao 19, surge um padrão aí, que é o teen.
Então temos 13, 14, 15 e segue o teen até o 19. Quando nós chegamos no 20, temos 20. Também temos um padrão até o 29, 21, 22 e segue o 20. Chegamos no 30, 30, também com padrão, 31, 32 até o 39. O 40, 40, 41, 42 e segue 40 até 49. 50, 51, 52 e segue também com o 50 até 59, até o 59. 60, 60, também 61, 62 até 69, até o 69. 70, 70, 71, 72 e segue até o 79. 80, mesma coisa. 81, 82 e segue. 90, também. 91, 92, segue o padrão. 100, também. 1000, também. 1 million, também. Agora temos os ordinal numbers. Imagina que temos um campeonato. Então, você chega em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Esses são os ordinal numbers. Eles falam sobre hierarquia e posições. Então, temos first, second, third place. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Até aqui não temos nenhum padrão. Depois, entra o som do TH, desvozeado. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. Agora o 31º. 13th, 14th, 15th, 19th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Falando agora das datas. Bem, nas datas em inglês, utilizamos somente os números cardinais. No inglês britânico, falamos primeiro o dia e depois o mês. Por exemplo, the 1st of June 2020, o dia 1º de junho de 2020. No inglês estadunidense, inverte. Primeiro vem o mês e depois o dia. June the 1st, 2020. Outra opção é, no inglês britânico, 22nd May 2020 e no inglês estadunidense, May 22nd, 2020. Também temos aquela terceira opção. Agora, o alfabeto. Bem, o alfabeto em inglês é fundamental para qualquer estudante da língua conhecer. E as letras, elas não têm nas palavras necessariamente o som que elas têm quando estão sozinhas. Então, o alfabeto é o seguinte: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
S, T, U, V, W, X, Y, Z. No inglês britânico, a letra Z, ela é pronunciada Z. Bem, é isso. Até a próxima aula.